Quais as tendências e desafios que a manutenção vai enfrentar em 2024? Será que você está preparado para estas 6 tendências? Eu tenho certeza que essas tendências vão mexer com a sua cabeça. Então, vem comigo! Olá, tudo bem? Eu sou o engenheiro David Souza, sou professor e consultor aqui na Modular Cursos e com base em tudo que a gente viveu aqui no ano de 2023 e com que nós estamos vendo em relação às tendências para 2024, eu vou passar para vocês aqui 6 tendências muito fortes para esse ano de 2024 que você precisa se preparar ou então você vai ser pego de surpresa. Tendência número 1, engenharia de plataforma. Está cada vez mais complexo os sistemas industriais. Por isso que a engenharia de plataforma ela visa construir e otimizar as plataformas para autosserviço e também para atendimento. Cada vez mais a criação de sistemas, apps, serviços, softwares tem se tornado mais comum no nosso cotidiano. Existem agora milhares de empresas que trabalham nesse ramo e milhares de profissionais no mercado. Então, as empresas agora estão buscando desenvolvedores, programadores, web designers, engenheiros de produto, engenheiros de software para elaborar soluções inteligentes e personalizadas para cada tipo de empresa e de operação e não fica diferente na manutenção. Nós estamos vendo com cada vez mais tendência o contrato de programadores, o contrato de pessoas da área de TI, programadores para fazer engenharias de plataformas para a manutenção, onde ali muitas vezes vão ter integrações sistêmicas com os ERPs da empresa, montagem de dashboards, interações com a parte de estoque, com a parte de WMS, com a parte de WCM, com toda a parte do Transportation Management System ou TMS, aonde vão buscar aí dados em tempos reais, dados fora da empresa, dados de mercado e tudo isso para que seja possível uma melhor integração de plataforma e uma solução mais personalizada. Então, para 2024, vemos uma tendência muito forte na contratação desse tipo de profissional dentro do próprio setor de manutenção. Principalmente vendo uma tendência muito forte em relação a dados e métricas. E principalmente como explorar esses dados e métricas. Então essas plataformas, essas engenharias de plataforma vão ser muito importantes principalmente para a parte de dados. Tanto para o controle de dados, a confiabilidade desses dados, a acuracidade dos dados, bem como mostrar esses dados em forma de KPIs, de dashboards e, claro, como fazer para tomar decisão a partir desse conhecimento gerado por essas plataformas. Tendência 2, a manutenção preditiva impulsionada pela inteligência artificial. A manutenção preditiva é aquela que tem como objetivo analisar a condição de um determinado item para poder predizer quando que um problema, uma falha vai acontecer. Ou seja, a manutenção preditiva é uma manutenção que trabalha com previsão. E quando nós estamos falando aí de manutenção preventiva, basicamente estamos falando em monitorar o nosso equipamento em tempo real ou num intervalo de tempo que seja interessante para que a gente possa entender a condição desse ativo. E muito mais interessante que isso, existem vários sensores hoje que já têm integrado uma plataforma que vai analisar esses dados junto com inteligência artificial, muitas vezes já para recomendar uma determinada manutenção, para recomendar uma determinada ação, para averiguar, para aferir se aquele problema que está sendo apontado realmente ele está na iminência da sua ocorrência. Então, o uso da inteligência artificial e de machine learning nessa situação para o ano de 2024 vai ser muito importante, porque nós estamos vendo que com essas novas tecnologias está reduzindo bastante o custo e esse tipo de tecnologia está se tornando cada vez mais acessível para as empresas. Antigamente, o que era luxo de empresas apenas muito grandes, multinacionais, agora nós estamos trazendo também para o contexto de médias e de médias empresas. Isso tem trazido um retorno muito grande, principalmente quando nós usamos a manutenção preditiva para poder fazer a manutenção ali de equipamentos críticos para a nossa operação, principalmente quando nós utilizamos ali a classificação ABC dos nossos ativos.
E é muito interessante, pessoal, ficar bem atento a esse mercado porque estão surgindo várias startups. E é interessante que hoje no mercado nós temos empresas muito grandes que estão aí no mercado há mais de 30 anos e nós temos também empresas que são startups, que muitas vezes trabalham só na parte de tecnologia e não de hardware, e temos startups também que trabalham na parte de hardware, mas não na parte de software, na parte de tecnologia. E é interessante como isso tem se diversificado muito. Cada empresa trabalhando com um tipo de algoritmo, muitas vezes muito sofisticados, até algoritmos genéticos, e aí tudo isso, pessoal, pode nos ajudar muito a fazer a predição das nossas falhas, dos nossos equipamentos e assim ter uma manutenção muito mais confiável para 2024. E você quer ficar por dentro de todas essas tendências que a gente está falando? Ou você não sabe o que é uma manutenção preventiva, preditiva, tudo que envolve esse universo? Então clica aqui embaixo que tem vários links para que você possa continuar essa sua jornada de conhecimento e, claro, inscreva-se aqui no canal que nós estamos sempre trazendo tudo o que você precisa saber sobre essa área. Tendência número 3. Sustentabilidade na manutenção. Com certeza você já deve ter reparado que esse assunto está em todo lugar. Sustentabilidade, responsabilidade social, economia dos recursos naturais, e a manutenção não pode ser diferente. Por quê? Porque hoje em dia essa sustentabilidade ambiental, toda essa parte da consciência ecológica, da responsabilidade com o meio ambiente, da responsabilidade com a sociedade, isso é algo que afeta a marca e os produtos da empresa. Por isso que é fundamental que a manutenção ajude a empresa a atingir os patamares desejados em relação ao que ela faz em relação à sustentabilidade ambiental. Manutenções eficientes vão reduzir a utilização de peças de reposição e de reparo, vão reduzir os estoques de manutenção, vão utilizar talvez equipamentos ou até mesmo lubrificantes, ferramentas, insumos que são mais amigáveis em relação ao meio ambiente, que ao serem descartados, eles não vão causar impactos, ou mesmo de fornecedores que são também ambientalmente mais conscientes e corretos. Para 2024, nós vemos que muitos gestores de manutenção vão precisar elaborar projetos de sustentabilidade, tanto ambiental quanto social. Tendência número 4. A colaboração M2M. M2M é uma sigla em inglês para Machine to Machine, ou para máquina para máquina. Essa comunicação de máquina para máquina, ela é feita geralmente por meio de hardware. Então a máquina, ela já vem propriamente no seu hardware essa capacidade de se comunicar com uma outra máquina. E é interessante que essa tendência ela vai ficar cada vez mais forte, não por uma necessidade necessariamente do setor de manutenção, mas sim por causa da própria competitividade da indústria. Os fornecedores estão se qualificando, se capacitando, estão tornando os seus produtos muito mais inteligentes e interessantes, por isso a manutenção vai ter que se adaptar a essa nova tendência de trabalhar com equipamentos que têm maior comunicação e que fazem essa interação M2M, ou de máquina para máquina. E é interessante que essa comunicação entre máquinas pode facilitar muito para o pessoal de operação, que isso vai facilitar muitas vezes a tomada de decisão, de indicadores de performance, e também para a própria manutenção, para saber como que as máquinas estão interagindo entre si. Isso pode aumentar muito a eficiência das intervenções de manutenção. E claro que dentro desse contexto M2M, nós temos aí também o conceito do IoT, ou Internet of Things, ou Internet das Coisas, aonde além dessa comunicação via hardware, nós temos agora também uma comunicação via internet ou Ethernet. Assim, agora nós temos uma comunicação com um grande fluxo de dados e de informações que pode ser feita on time ou just in time. Então pode ser feita em tempo real ou pode ser feito em períodos ali dentro do tempo que é apropriado para que a gente possa fazer a mensuração dessas grandezas. Então o IoT, também, né, a internet das coisas, que vai estar se tornando uma tendência em 2024, vai facilitar muito e provavelmente vai popularizar muito toda essa parte de análise de dados dentro da área de gestão da manutenção, principalmente quanto mais as empresas forem avançando com a implantação de tecnologias como 5G, por exemplo. Tendência 5.
suprimentos. Em um cenário que nós estamos vivendo de pós-pandemia, de muitas tensões internacionais, onde nós temos aí guerras acontecendo em várias partes do mundo, uma tensão China-Taiwan, a tensão aqui mesmo na América do Sul, entre Venezuela e Guiana, a guerra acontecendo na Europa, no Oriente Médio, tudo isso muda a configuração logística e produtiva do mundo. Aonde nós vínhamos aí nas últimas décadas em um ambiente extremamente globalizado e com baixa inflação mundial, onde era muito mais fácil investidores colocarem o seu dinheiro em empresas e essas empresas fazerem girar o mercado mundial, atualmente agora os investidores estão um pouco mais cautelosos. E a previsão para 2024 é que realmente não tenha um grande aumento de consumo e o mundo continue enfrentando um pouco de inflação. Com certeza isso muda bastante toda a configuração do tabuleiro quando nós estamos falando aí da parte de suprimentos, principalmente porque o dólar ainda continua em alta frente ao real. Tudo isso muda a forma como nós devemos comprar os nossos insumos. Muitas vezes agora, numa frequência maior, fazendo grandes lotes, muitas vezes nacionalizando peças, muitas vezes internamente dentro da empresa. Nós vamos ter que elaborar algumas peças também para reposição rápida, estabelecer novos fornecedores, trabalhar muito com a parte de projeto. Por que, pessoal, que isso tudo está acontecendo? Nós estamos vendo aí que muitas empresas que tinham estoques baixos e estoques com alto giro, agora estão precisando elevar os seus níveis de estoque, estão tendo que aumentar o giro de estoque justamente para amortizar esses impactos internacionais que estão acontecendo, principalmente quando a gente vê algumas variações, algumas matérias-primas que são fundamentais, principalmente para o nosso setor de manutenção. Então é bem interessante, pessoal, que agora, para 2024, os gestores de manutenção vão ter que colocar muito mais atenção em cima do seu supply, dos seus suprimentos. E aí nós vamos falar sobre toda a parte de gestão de estoque, tanto de gestão de estoque de insumo, de peças e materiais, como também de MRO, manutenção, reparo e operação. Então, como eu estava falando, essa mudança nesse cenário afetou muito a dinâmica de estoque. E nós percebemos que muitas empresas não adequaram a sua nova dinâmica de suprimentos para esse novo cenário mundial que nós estamos vivendo. E isso acaba impactando nas finanças da empresa, acaba tendo furo e ruptura de estoque, e isso faz com que às vezes uma máquina fique parada por muito mais tempo que era o necessário, uma manutenção acaba durando muito mais tempo do que o necessário, e claro, isso afeta toda a parte operacional da nossa indústria. E essa tem sido com certeza um dos principais problemas que nós enfrentamos, né, durante todo esse ano de 2023. Muitas empresas aí que estão com dificuldades em toda a parte de gestão de estoque e não sabem o que fazer. Por isso, por terem sentido essa dor em 2023, essas empresas agora vão tornar isso uma tendência em 2024, uma melhor gestão de estoque. Para quem já é nosso aluno, para quem já nos acompanha, para quem já trabalha aí junto com a gente nas nossas mentorias e para as empresas que fazem parte do nosso ecossistema de consultoria, todas essas tendências já estão antecipadas. Então, todos os nossos alunos e as nossas empresas parceiras já entendem essa necessidade com antecedência, porque a gente está sempre mapeando o mercado. Então, com certeza, se você é nosso aluno, você está muito mais bem preparado, está se antecipando às tendências aí de 2024 e com certeza isso vai fazer toda a diferença, porque você já vai começar o seu ano olhando com uma perspectiva muito mais apurada esse nosso novo ano de trabalho que vem se iniciando. E a sexta e última tendência fala sobre a redução de custos. E olha que interessante, pessoal, esse geralmente é uma tendência bem recorrente. Todas as empresas, elas precisam trabalhar a redução de custo, independentemente do que aconteça, né? Afinal, os custos, eles foram feitos para serem reduzidos e não para serem medidos, certo? Só que aí que mora o grande problema das indústrias. Conforme, né, o mercado internacional está um pouco mais complexo, chegando novas tecnologias, nós vemos aí mais dificuldades com suprimento, uma maior interação, tanto na parte social quanto na parte ambiental, tudo isso faz com que a manutenção ela tenha se tornado cada vez mais importante para a competitividade da empresa. É por isso que é preciso fazer redução de custo. Porém, um dado alarmante fala que mais de 50% das empresas no Brasil não tem nenhum controle sobre os custos de manutenção. Não sabe quanto está o seu custo de manutenção por ativo, por tipo de manutenção, por colaborador,
por hora, não sabe quanto está o seu custo de manutenção por ativo e assim sucessivamente. Se as empresas elas não entendem os indicadores de custo de manutenção e não têm uma correta visão e gestão desses custos, como que será possível trabalhar na redução? Então, nós vemos que as empresas elas vão ter que entrar agora numa era mais profissional na gestão de custo de manutenção. Antigamente, bastava demitir algumas pessoas, baratear alguns insumos, às vezes fazer uma manipulação ali de algum tipo de manutenção para caber no orçamento. Porém, ao longo desses anos, os gestores que tinham esse tipo de prática, infelizmente, tiveram péssimos resultados. Alguns foram demitidos, outros tiveram que passar por uma reestruturação ali de carreira, uma reestruturação da forma como eles gerenciam o seu setor de manutenção, muito devido às mentorias e às consultorias que a gente trabalha, até os treinamentos presenciais, a gente tem que fazer essa remodelagem desse novo profissional. Por quê? Porque esse profissional ele vai ficar defasado. Precisamos agora de profissionais que vão trabalhar a redução de custos baseado em dados e informação, e não mais com base em achismos ou com base em manipulações. Jogar um orçamento para frente ou para trás, faturar uma nota depois, dividir o custo de manutenção com outros centros para poder caber dentro do orçamento. Essas manobras já não estão mais resolvendo. É muito importante, então, que você tenha uma gestão de custos profissional baseada em indicadores e métricas. Justamente um dos grandes problemas que nós vemos na indústria brasileira, e como eu falei para vocês, os dados apontam aí que um pouco mais de 50% das empresas no Brasil, eles não têm esse controle da gestão de custos de manutenção. Então, 2024 vai ser um ano extremamente desafiador. Nós esperamos, claro, que ele melhore, que todas as perspectivas mais pessimistas não se cumpram. Nós queremos, claro, um cenário otimista. E você vai estar preparado para tudo isso que está vindo pela frente, para tantos desafios? Se você quer estar preparado, então venha fazer parte da nossa comunidade de gestores de manutenção. Aqui embaixo nós vamos deixar o contato dos nossos consultores B2B, dos nossos consultores aí para empresas, para que você possa contar com uma mentoria ou uma consultoria e preparar o seu time de manutenção para o futuro. Não se esqueça, claro, de curtir e se inscrever aqui no nosso canal e, mais importante que isso, compartilhe esse vídeo com o seu gestor de manutenção. Mostre para ele as tendências e como que vocês devem estar preparados para enfrentar todos os desafios que vêm por aí em 2024. Então compartilhe esse vídeo aqui lá no seu grupo de WhatsApp, lá no seu grupo da sua empresa e vamos juntos continuar vencendo os desafios do nosso setor de manutenção para que a gente possa, claro, ir sempre cada vez mais longe e eu conto com vocês.